Podem sentar, graça e paz. Obrigado, grupo de música. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero chamar aqui a minha primeira digníssima, primeira dama, né, para dar uma saudação. Faz tempo que a gente veio aqui. A nossa tia Lili. Você pode dizer comigo, diga, fala a Deus. Deus está impossibilitado de falar, porque tá não, amados. Graça e paz. E é um prazer imenso estar nessa igreja. Sempre que venho aqui eu me alegro muito, porque a gente aqui sente profundamente a presença do Senhor e também sente o amor de vocês. Eu me sinto muito amada nessa igreja e agradeço a todos aqui, né? Porque eu sei que nos amam de verdade e oram pela gente e torcem pela gente. Então, amo todos vocês e agradeço a vocês. Amém? Por andarem praticando a palavra do Senhor e firme nos propósitos dEle. Amém, queridos? Amo todos vocês. Uma salva de palmas para a nossa querida. Pode sentar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amados, estamos vivendo em um tempo que todo mundo já conhece o contexto que a gente está vivendo, né? Eu não vou ser repetitivo nem ficar batendo na mesma tecla. Mas, às vezes, eu fico meditando que muitas das coisas que têm acontecido nas nossas vidas, sobretudo no meio da igreja, que aquilo, de certa forma, levanta dentro de mim uma ira santa. Porque o padrão é a igreja avançando. E as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Só que às vezes a gente observa que a igreja como se estivesse isolada, dentro de quatro paredes, ou dentro das suas casas no isolamento, e o inferno avançando e a igreja ficando paralisada. Mas o padrão da igreja, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso dá a entender que é a igreja avançando e as portas, eu me lembro muito de porta de shopping center, que a gente avança e quando a gente se aproxima ela se abre. Ela não prevalece por causa da nossa presença. Há um sensor naquela porta que diz que eu estou me aproximando. Então dá a entender também, amado, que é a gente se aproximando, há um sensor lá nos portais do inferno, que a igreja está se aproximando e ela tem que se abrir. Jesus disse, não ficar, ele disse, ide. É algo em movimento. Eu sei, porque sei que a gente tem que obedecer regras, né, decretos, mas, sobretudo, amado, existe um comando da parte de Deus. Eu estou dizendo isso para que você, qualquer medo que porventura esteja pairando sobre você, seja dissipado em nome de Jesus. Que a gente possa avançar. Mesmo de forma gradual, mas é um avanço. Mesmo de forma paulatina, mas é um avanço. É a igreja avançando. Aleluia! Pedro chega na casa de Enéas, e Enéas era um cristão, que ele foi para os santos que estavam em Lida, era paralítico há 8 anos, conhecia o Cristo que salvava, mas não conhecia, não tinha experiência, o Cristo que curava. E quando Pedro chega lá, e eu creio que coronavírus e o diabo são termos sinônimos. Diabo e coronavírus são termos sinônimos, porque o autor de toda enfermidade é o diabo. Doença não vem de Deus. Pedro, quando chega na casa de Enéas, ele não ficou em casa. Pedro foi à casa de Enéas, e quando encontrou ali uma doença, uma paralisia, o que foi que ele disse? Enéas, Jesus Cristo te cura. Arruma esse leito e anda. Sabe o que Enéas fez? Obedeceu o comando. E as portas do inferno, as obras do diabo, não podem prevalecer contra a palavra de um comando de um homem de Deus que disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura. Sabe o que foi que aconteceu? Ele desfez a obra do diabo ali. E as portas do inferno, que pode figurar de forma simbólica, né? Figurar como doença, miséria, qualquer coisa que não vem de Deus. A igreja avança.
E as portas do inferno não podem prevalecer contra o avanço da igreja. A gente tem que ter esse padrão, essa consciência, para que o coronavírus não deixe a gente paralisado, com medo, além da máscara natural, a máscara do medo. Aleluia. Ele pode até penetrar sua máscara, mas se você não tiver medo, ele não vai penetrar em você. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém, querido? Aleluia. Mas não é isso que a gente vai ministrar, eu também não vou me prolongar muito. Eu só quero ministrar uma palavra breve, baseada em um testemunho do reverendo Kenneth Hagin, que já partiu para a glória. Kenneth Hagin é o fundador do Rema nos Estados Unidos. Ele viveu aqui na terra durante 86 anos, partiu em 2013 para o Senhor, cumpriu a sua carreira e obedeceu cada fase que Deus tinha para a vida dele em termos ministeriais. E ele relata, quando ele estava vivo aqui na terra, é um dos testemunhos dele, e ele pastoreou 12 anos. Durante esse período de 12 anos, que foi uma fase da vida dele, ele pastoreou 4 igrejas durante 12 anos. Depois ele deixa a última igreja e vai para o campo missionário como evangelista, e de forma itinerante no campo, ele passa esse período de 3 anos. Então, quando completam 15 anos nessa carreira, nessa trajetória, ele estava insatisfeito dentro dele, no ministério, e ele vai orar ao Senhor por aquela insatisfação dentro do coração dele. E ele teve uma visão, e Jesus falou com ele. Ele disse o seguinte: eu nunca chamei você para ser pastor. Eu nunca chamei você para ser pastor. Ele era ministro de Deus. E quem tem o entendimento que a Bíblia fala que existem 5 dons ministeriais, você não vai ficar confuso. Porque Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, são todos pastores? Não. São todos mestres? Não. Mas existem pastores e mestres. E ele pergunta ao Senhor, o Senhor fala com ele: olha, eu não lhe chamei você para ser pastor. Aí diz o seguinte: você pastoreou durante 12 anos na minha vontade permissiva. Aí o irmão Hagin contra-argumenta com ele e pergunta: e esses 2 anos, aliás, esses 15 anos de ministério, de certa forma eu não estava na tua perfeita vontade, esse tempo foi perdido? Aí tem aquele jargão, aquela frase que todo mundo que fez Rema conhece: tempo de preparação nunca é tempo perdido. Então, aquele tempo de 12 anos pastoreando não foi um tempo perdido. Ele estava sendo estruturado por dentro para algo que haveria no ministério dele, quando ele fundasse o Rema. Então, aquele período foi de treinamento da vontade permissiva de Deus. Naquela fase da vida dele, Deus simplesmente estava estruturando ele por dentro, de forma, no caráter, no ministério, para que ele pudesse suportar e superar todos os obstáculos e as pressões que viriam. E todo mundo sabe que hoje o Rema nos Estados Unidos, e mesmo na época dele, é um senhor império, uma estrutura colossal, imensa, um ministério de excelência. Por isso que ele diz: tempo de preparação não é tempo perdido. Portanto, aquele período da fase dele, pastoreando, ele aprendeu muito na vontade permissiva de Deus. Aí Jesus arremata com a seguinte frase. Jesus diz a ele: olha, muitos ministros vivem e morrem, e nem sequer entram na primeira fase do ministério que eu tenho para a vida dele. Eu vou repetir isso aí para você que é forte. E eu quero, para que o pessoal do multimídia coloque o tema da mensagem: fases. Aleluia. Diga comigo: fases. Então Jesus disse: olha, muitos ministros vivem e morrem, e nem sequer entram na primeira fase do ministério que eu tenho para a vida deles. Aí chega para ele e diz o seguinte: você agora está entrando na primeira fase daquilo que eu tenho para você. Você olha para a minha face, por favor. Então,
Você está entrando agora na primeira fase do ministério que eu tenho para você. E numa pregação dessa, quando ele já estava com 80 e poucos anos, ele disse que ele já estava na quarta e última fase do ministério. E antes de partir, ele já tinha cumprido a última fase do ministério que Deus tinha para a vida dele. Ele já tinha colocado e transferido toda a parte administrativa do Rema para o seu filho Kenneth Reger Jr. E hoje Kenneth Reger Jr. já está com 81 anos, está lá administrando. E ele transferiu, porque em vida ele cumpriu simplesmente a carreira e cumpriu cada fase ministerial que Deus tinha para a vida dele. Diga comigo, fases. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que tem a ver com isso? O que eu quero dizer para você, amado, que nós passamos por fases na vida. E eu fui procurar essa palavra, essa definição de fases. No dicionário diz o seguinte: cada um dos estados de algo em evolução, ou que passa por sucessivas mudanças. Segunda definição, período ou épocas com características próprias. Isso é o significado de fase. Então a gente pode colocar fase, a gente vê bem, Paulo falando que quando era menino fazia coisa de menino, pensava como menino, era uma fase de menino. E tem gente que quer colocar a responsabilidade de adulto em ombro de menino, e não pode, ele não vai suportar. Por quê? Porque não é fase de adulto, é fase de menino. Menino é menino, menino pensa como menino, age como menino, porque é menino. Agora é complicado quando ele é adulto na idade e se comporta como menino. Ele não obedeceu àquela fase, não cumpriu cabalmente a fase de menino. Aí tem carência na fase anterior, não está pronto para a fase adulta e se comporta como menino. Aí tem complicação na fase que ele vai enfrentar como adulto. Sim ou não? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 8, verso 22, se você puder botar aí na tela, quando Deus fala a Noé, diz: ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeteira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Há uma promessa, amado: enquanto durar a terra, você está na terra, não deixará de ter calor, frio, verão e inverno, e a gente está na estação do inverno. Então, para cada estação existe uma fase, e de uma estação para outra existe uma transição, uma mudança, e cada estação existem características daquela estação, porque fase é um período ou época de características próprias daquela fase, daquela estação, daquela época, daquele período. Então a nossa vida, tanto espiritual, natural, ministerial, ela é constituída de fases. Espiritualmente falando, por exemplo, Pedro exorta que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual como criança recém-nascida, espiritualmente falando. Depois Paulo fala da meninice espiritual. Depois Paulo fala que Deus quer que a gente atinja a estatura de varão perfeito, de uma pessoa adulta, madura espiritualmente. Então, espiritualmente existem fases. E o que é interessante é que tem gente com 30 anos que poderia já estar muito madura em Cristo e ainda se comporta como menino espiritualmente falando. Melindroso, sensível, qualquer coisa faz bico, não pode receber um não, 30 anos de evangelho, mas ainda é menino. Por quê? Porque não passou por aquela fase, não cumpriu a fase da infância, da meninice espiritual, mas tem que crescer e chegar à fase adulta, porque senão vai ficar agitado, feito menino, porque o menino é chicoteado por todo o vento de doutrina, ele não para a igreja, é de igreja em igreja, porque ele é menino. Sai uma nova doutrina ali, ele corre atrás, e ele é varrido por aquela doutrina. São características de menino espiritualmente, mas um cristão maduro, que é a intenção de Deus, é aquele que está firmado no sólido fundamento da palavra de Deus,
Ele é maduro, ele sabe o tempo e o modo e o tempo, porque o coração do sábio, ele sabe o tempo e o modo. O tempo de cada fase e o modo de como sair de cada fase. A maneira que ele tem que sair daquela fase de forma gradual, aquela transição. Ele não sai de qualquer jeito. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Moisés, quando completou 40 anos, ele foi criado na ciência do Egito, ele teve o entendimento que Deus havia chamado ele. Só que, quando ele vê um egípcio maltratando um dos irmãos dele, que era judeu, o que é que ele faz? Ele se fica indignado, chega e mata o egípcio. Aí a Bíblia diz, lá em Atos, capítulo 7, que ele pensava, cuidava ele, que os seus irmãos judeus entenderiam que Deus estava o levantando para ser o libertador, o salvador. O que acontece? Os irmãos não compreenderam. Então ele errou o tempo e o modo. Por que o modo? Porque ele pensava que era na força do braço que ele iria libertar os israelitas. Então o povo de Deus não entendeu essa mensagem e simplesmente Moisés fugiu para o deserto. Por quê? Porque ele não teve o entendimento, ele não compreendeu o tempo e o modo de Deus usá-lo. E ele simplesmente retardou para uma nova fase, depois de 40 anos. Né? Um homem que tinha se tornado assassino. Ele amadureceu tanto, amado, que ele se tornou o homem daquela época mais manso da terra. Ei, a esperança para você. Se um homem assassino matou alguém e se tornou o homem mais manso da terra, eu e você temos esperança. Aleluia! Você pode dizer, pastor, eu tenho um pavio curto. Você pode dizer, pastor, nem pavio eu tenho. Mas Jesus amansa qualquer pavio. Ele corta. Aleluia, por quê? Um fruto do Espírito chamado mansidão foi depositado no seu coração quando eu e você nascemos de novo. Aleluia. A característica de Jesus, ele era humilde e manso de coração. E essa mansidão de Jesus foi depositada no meu espírito, no seu. Quando nós nascemos de novo, se tornou um fruto, esse fruto pode amadurecer. Diga comigo, fases. Aleluia! Deus é bom? Então, alguém já disse que crescer dói. Que já ouviu isso? Crescer dói. Diz que os adolescentes, quando estão crescendo, passando para a fase da meninice para a adolescência, eles vão crescendo e eles sentem dores. Mas se você não quiser crescimento, não sinta dor. Você vai ficar paralisado, estagnado, só porque não quer sentir dor. Significa dizer, para eu crescer, eu preciso sentir dor. Dor de quê? De mudanças que acontecerão, de maturidade, né? E para cada fase que vai acontecer na nossa vida, amado, a gente tem que ser provado. Por exemplo, mesmo que você tenha a vocação de ser médico, você vai para a escola, você vai estudar o ABC, se familiarizar com as letras, depois você vai pegar as vogais, juntar com as consoantes, formando as sílabas, depois das sílabas juntas, forma a palavra, depois a frase, e assim vai. E você tem que fazer prova, não é assim? Para passar de fase. E se você não fizer bem feito cada fase, quando você estiver lá na frente, você vai sofrer. O professor disse, você não fez o fundamental bem feito, não, as 4 operações, você está com dificuldade de dividir, porque lá atrás não fez. Aí tem dificuldade de fazer algo mais profundo, por quê? Porque não cumpriu satisfatoriamente a fase anterior. Mas a proposta de Deus, amado, é que a gente cumpra cada fase. Aleluia. E para cada fase tem uma prova, e a gente só passa para outra fase se nós formos o quê? Aprovados. Se formos reprovados, a gente vai para o deserto, repetir de ano, mais 40 anos, como Moisés. 40 anos, matou o cara, aí foi reprovado, passou 40 anos no deserto. O que é ser reprovado? É repetir aquela fase. Você vai passar por ela de novo. Aleluia. Então, amado, a Bíblia diz, eu queria que você abrisse lá, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito, ou seja, todo plano de Deus que a fase, há um tempo de execução
e o modo, a maneira de fazer, de cumprir esse tempo e executar aquele propósito, aquele plano. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Que o sábio, que você é sábio, que você é justo, conhece, sabe discernir o tempo e o modo, e o propósito, sabe discernir a fase. Aleluia, sabe entender que é o tempo de mudança, e vai saber o modo, como essa mudança deve ser efetuada, para que ninguém sofra, um período de transição. Então Salomão está dizendo que o justo, o sábio, ele conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito, plano, vontade de Deus, há um tempo e um modo. Glória a Deus. Você se recorda de Esther? Você sabe que Amã estava perseguindo os judeus e queriam destruir a raça judaica naquela época. E o que aconteceu? Mordecai sabe disso. Só que a rainha Esther, né, teria que ser a salvação. Aí Mordecai chega para a rainha Esther e diz: ó, se tu te calares, vai perecer você e todos os judeus. E Deus pode levantar até socorro de outra maneira. Mas quem sabe se você não foi levantado a rainha no tempo como este? Numa estação como essa. E graças a Deus, amado, que ela não se calou. E Deus lhe poupou de uma nação ser destruída por causa de uma rainha judia que se levantou e entendeu o tempo e o modo de fazer de forma sábia. E ela poupou simplesmente os judeus de serem dizimados naquela época, porque ela entendeu o tempo. E Mordecai disse: quem sabe você não foi levantada a rainha no tempo como esse? Quem sabe se você não está sendo levantado no tempo como esse? Quem sabe Patrícia Sebastião não está sendo levantado naquele hospital no tempo como esse? Temos que entender as estações, temos que entender as fases da nossa vida. Então o irmão Reg fala de fases ministeriais. Existem fases ministeriais. Paulo diz assim: olha, eu completei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele declarou que tinha completado cada fase da vida dele em vida. Ele disse: agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Então, ele cumpriu a carreira dele, cumpriu todas as fases. Então, amado, a boa notícia é que o justo conhece, sabe discernir o tempo e o modo, e o propósito, que é a fase, que são as estações, que é o tempo de Deus, para cada época, para cada capítulo que Deus, na história, na sua história de cristianismo, de criatura, de filho de Deus, Deus pode fazer a sua história e desenvolver a sua história com capítulos dessa história. Tem gente que diz assim: olha, eu passei tantos anos naquela cidade, foi um capítulo da minha vida naquela cidade que eu deixei. Deixa Deus, amado, revelar o capítulo da história que Ele tem para você. Discerna, sabe entender o tempo e o modo das estações ou das fases que Deus tem para a sua vida. Então a palavra diz que enquanto durar a terra, vai haver calor e frio, inverno e verão. A gente sabe, amado. Ontem eu fui para Arco Verde, eu estava em Arco Verde, e eu não levei casaco. Eu sofri lá um bocado. Está frio demais. Então, você vê, se você não se preparar para as estações, e as estações de inverno, verão e inverno, outono, primavera, cada estação tem características daquelas estações. E a gente tem que se preparar. A Bíblia diz, Salomão dizendo que a mulher virtuosa, ela faz lã. Ela se prepara para a estação do inverno. Para quê? Para que a sua família, seu esposo, né, seus filhos não sofram quando vier aquela estação. Para cada estação existe característica daquela estação. E se a gente não souber disso, se a gente não se preparar, a gente pode sofrer. Já imaginou todo mundo nesse inverno, todo mundo ir para a praia tomar banho de sunga? Está meio complicado, não está não? Um inverno rigoroso. É porque muitas vezes alguém disse aqui que no sertão, né, só tem vapor e quentura e calor. Mas você está percebendo que esfriou, está esfriando, a gente está percebendo um inverno mais rigoroso. Então,
Tem gente aqui agasalhada. Por quê? Porque são características, você se prepara. Então é muito delicado você pegar a roupa do verão e vestir no inverno, e pegar a roupa do inverno e vestir no verão. Para isso, temos que discernir as estações e nos preparar para cada estação. A gente pode isso jogar para a nossa vida ministerial, espiritual. Até mesmo igrejas, como instituição, aqui, por exemplo, ela passa por fases. A gente está percebendo que há um crescimento muito rápido. Mas se você for para uma academia, por exemplo, tem um rapaz aqui que está lá na academia, e de repente, com um mês, você já está com os braços de Schwarzenegger, você vai ver que foi um crescimento artificial. E aqui não tem estrutura. Um crescimento muito rápido, que é artificial, ele não tem estrutura. E qualquer pressão que vier, não vai suportar e pode causar algo ruim, um dano lá na frente. Então, o crescimento ele tem que ser sustentável, estrutural, dentro do tempo certo. Por quê? O sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. Paulo diz assim, aquele que pensa que está em pé, pensa que está pronto, pensa que está preparado, pensa que já está pronto para aquela fase, olhe para que não caia. Não pense além de convém, mas pense na medida da fé, ou seja, da graça que Deus depositou em cada um. A vaidade quer achar que a gente está pronto quando a gente não está. E quando a gente pensa que não está pronto, muitas vezes a gente está. E quando a gente pensa que está pronto, às vezes é vaidade, autossuficiência. E geralmente, todas as vezes que Deus convocou alguém na Bíblia para fazer uma tarefa, em um tempo, em uma estação, via de regra, eles diziam, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, quem sou eu? Sou pequenininho, não posso, não dá. Então estava no ponto certo. Porque quando você acha que está capaz de fazer aquilo, você vai na sua autossuficiência, é vaidade. Sabe o que acontece? Deus não recebe glória, quem recebe é você. Mas Deus não dá a glória dele a ninguém. Mas quando você recebe um comando da parte de Deus, vê que aquela fase, às vezes obscura, muitas vezes, você não entende, você acha que é muita coisa para a sua estrutura, é porque você está no ponto certo. Você vai depender dele. Aleluia! Glória a Deus. Então, o justo, o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo, as estações. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o que é interessante é que o irmão Reg Jesus falou para o irmão Reg e disse assim, olha, tempo de preparação nunca é tempo perdido. E para cada fase, antes de você entrar numa nova fase, você vai passar por um período de teste, de prova. Amém? Não é assim na escola? Eu estou fazendo quinta série. Para eu passar para a sexta série, eu tenho que fazer prova e ser aprovado. Senão, eu vou ser reprovado. Da mesma sorte, na vida espiritual, na vida ministerial. Exemplo, claro. A Bíblia diz que os diáconos devem ser primeiramente o quê? Provados. E se mostrarem aprovados, exerçam o quê? O diaconato. O que é o diaconato? O ministério. Então, para entrar no ministério de socorros, tem que ser o quê? Antes de entrar nesse ministério, provado. É uma nova estação, você não era, é uma nova fase da sua vida. Você vai entrar em um ministério de socorros, dentro do diaconato. E para entrar, você tem que ser provado, tem que ser experimentado. Você pode ver isso aí, 1 Timóteo, por gentileza, no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, versículo 9. Pode ser? Na versão corrigida, se tiver. Esse é o 9. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9, agora o 10. 10. Diz assim na minha versão. Também estes sejam os diáconos. Primeiramente o quê? Provados. Depois sirvam o quê? Sirva ao diaconato se forem irrepreensíveis, ou seja, se forem aprovados e não reprovados. Então, você não é diácono, você quer entrar no diaconato, você percebe essa necessidade. Então, para entrar no diaconato, você tem que ser o quê? Provado.
Então, para entrar nessa nova fase, nessa nova estação, sempre vai haver algum teste, um experimento, uma prova. E quem faz prova, subentende que deve ser o quê? Aprovado. Aleluia! Então, se mostrar irrepreensível, exerça o diaconato. Ele diz, primeiro sejam provados. Primeiro sejam provados. Então, amado, se um diácono precisa ser provado antes de entrar no diaconato, imagina um ministro nos dons ministeriais. A gente vai ser testado. Porque algumas pessoas pensam que o ministério é apenas glamour, né? Ao título. Amado, eu quero lá saber de título. Título não bota nada dentro da gente, não. Amém? Quem vai atrás de título é vaidade. Vai atrás do propósito. Vai atrás de fazer, cumprir cada fase, independente do que é que eu sou nessa fase. Eu não sei o que é que eu sou. O que é que eu sou? Quem é você? Fica preocupado com o título e esquece de fazer, de cumprir aquela fase. Eu lá quero saber se eu sou apóstolo, pastor ou diácono. Eu quero entender a fase e cumpri-la. Deus não vai dizer, aquela fase você passou como diácono, aquela fase você passou como pastor, mas você cumpriu aquela fase? Então a vaidade vai à procura de título. Amado, título é rótulo. Você pode pegar uma lata, né, um botijão de água e botar Coca-Cola dentro dele. Mas pode botar qualquer título ali, pode botar que ali tem veneno. Título é título. O que vale é a essência do propósito de Deus na sua vida. Fica preocupado assim em discernir. Epa, esse é o tempo agora, veja o período de transição. Como é que eu vou fazer? É o modo de como fazer essa transição para entrar na nova fase daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, via de regra, tem sempre uma fase e para entrar nela sempre terá uma prova. Jesus disse, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, a fase que segue o pouco é a fase do muito. Então Deus te dá uma fase pequena. Aí você, se não tiver cuidado, se você andar na vaidade, diz, rapaz, eu tenho muito potencial. Eu não quero fazer essa fase pequena. É muito pequeno para mim. Eu, estou aqui na igreja, varrendo a igreja, sou profeta de Deus para nações. Aí a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Uma vez eu disse lá na igreja que nós somos muito generosos nas nossas ofertas hipotéticas. Se você não consegue dar 10 reais para a igreja, e você pensa, não, quando eu tiver muito dinheiro eu vou dar uma oferta gorda. Se você não consegue dar 10 reais no pouco que você tem, não conseguirá quando vier uma grande prosperidade para a sua vida. Foi Jesus que disse, quem é fiel num pouco, eu colocarei sobre muito. Mas quem é infiel num pouco, eu não posso colocar. Vai ser também fiel no muito. Isso é um princípio. Às vezes Deus vai testando a gente um pouquinho. O profeta Zacarias diz, não despreza os pequenos começos. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus vai testando a gente. Onde é que está o coração da gente? Se está vaidoso ou não. E via de regra, a gente é mestre em querer funções que vai dar visibilidade agora no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Mas eu quero ser visto no YouTube do céu. Mas eu não estou preocupado com isso aqui não. Aleluia. Não, eu quero estar, sabe, para o pastor me ver, mas isso é pequeno demais. Tem algo muito maior. Sabe quem é? É o nosso Deus, que está vendo, que entregou aquela fase para você. Diz, meu filho, cumpra essa fase, seja fiel nela, que a promoção só virá. A fase subsequente virá quando você cumprir essa fase aqui. Eu estou te testando, eu estou te provando. Aleluia! Glória a Deus. Amados, se eu não tenho uma estrutura física de pegar um saco de 30 quilos, e eu na minha vaidade, eu chegar e me autoproclamar que eu sou uma pessoa que pega um saco de 80 quilos, você pode botar um saco de 80 quilos, eu vou ficar mais baixo do que eu sou, eu vou afundar, porque eu não tenho estrutura, eu não consigo pegar 30 quilos. Mas a vaidade, sabe o que é que diz? Rapaz, é o seguinte,
Meu negócio é isso. Ou o cara tem fé demais ou fé de menos. Assim, por mim, eu creio logo uma Hilux. O cara vem a pé da casa para a igreja, não crê nem uma bicicleta, nem uma moto, mas já quer uma Hilux. Ele pode declarar isso, mas ele não tem estrutura de fé por dentro. E a Bíblia diz, não pense além do que convém, mas pense de acordo com a medida de fé que Deus colocou. Você tem que pensar com a estrutura de fé que tem no coração, porque a fé é mensurável. Se você pensar além da medida de fé, você vai esticar a sua fé e ela vai se romper, porque não tem estrutura. E a vaidade, ela procura um atalho, nunca procura um caminho. Deus não trabalha com atalho, Deus trabalha com caminho. Atalho é o caminho mais fácil, é a zona de conforto, mas não é o caminho, é atalho. É o caminho mais curto. Você quer chegar ao objetivo mais rápido, mas você não vai chegar com estrutura. A velocidade que você subir vai ser a velocidade que você vai descer de lá, porque não tem estrutura. Deus trabalha com fases. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que Deus está falando alguma coisa para mim e para você. Amém? Então existem fases, amado, da nossa vida. Cada um, cabe a mim, a você, comungar com o Senhor, com o Espírito. Ele é mais interessado que a gente passe por essas fases. Eu queria que você abrisse lá, por favor, por gentileza, Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande tristeza. Aleluia. Tem como? Não? Toda alegria, quando vocês passarem e ganharem na loteria. Porque a gente tem a tendência só a se alegrar quando a coisa vai bem. Rapaz, minha poupança está gorda, está cheia. Estou empregado, aleluia, glória a Deus. E quando as provações vierem, quando as provações vierem testar, provar a minha fé, aí ele diz, tem por motivo de grande alegria. Porque, amado, é fácil quando a gente está bem se alegrar. Mas quando as provas vêm, não é tão fácil assim. Mas é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. E a Bíblia diz que nós fomos salvos pela loucura da pregação. Se eu fui salvo pela loucura da pregação, amado, eu e você pode sermos classificados como loucos. Você é louco por Jesus Cristo? A Bíblia diz que a mensagem da fé é loucura para o mundo. Se está sendo loucura para você, tem alguma coisa errada. Tem que ser loucura para o mundo. Como é que você está passando por uma provação e você ha. Num momento como esse, ha. Tem que haver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Eu não quero que está no mesmo balaio, não. Tem que ter a diferença. Luz não se une com trevas, irmãos. Aleluia. Eu quero parar de falar de coronavírus. Falar de saúde divina. Tem que haver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá, glória a Deus. Uhul. Você pode dar glória a Deus, mesmo em pandemia, irmão, dê glória. Às vezes dá vontade de chorar, mas o reino de Deus é loucura para o mundo mesmo. Você está no reino certo. De alegria, de paz, de justiça. Glória a Deus. 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 Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros e íntegros, em nada deficientes. Isso vem como?
quando a gente tem por motivo de toda alegria ao passado, não por uma, mas por várias provações. Aí você vai pular para o versículo 12. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança o quê? A provação, porque depois de ter sido o quê? Aprovado, amado, depois que passar pela provação, tem que ser aprovado. Vem um perrengue, você sofre, a sua alma fica empolvorosa, mas você permanece firme, inabalável. Aleluia. Aí você vai ser aprovado. Aí vem o quê? Depois da aprovação, vem a aprovação, aí só então você vai receber. Aqui ele faz: recebereis a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, mas você receberá o resultado da aprovação da vossa fé. O que ela vai produzir? Perseverança. Você vai ter integridade, você vai ser um cristão maduro. Você não vai feito crente ioiô, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, ou tobogã, aquele que você vai, né, descendo e você vai subindo e descendo. Não, você vai ser constante e abundante na obra do Senhor. O perrengue vem, as provações vêm, mas você permanece inabalável. Você é perseverante, você é consistente, você entende as fases, você sabe o modo, o tempo de cada fase acontecer, você não é pego de surpresa. Sabe por quê? Porque você sabe discernir o tempo. Opa, é tempo de mudar de fase. Vai vir uma aprovação, eu vou passar, vou ser aprovado. Aleluia! Diga comigo, fases. Diga, fases. Glória a Deus. Então, como eu falei, fases ministeriais, fases espirituais, fases da vida natural, fases de uma igreja como instituição, fases. O que é bom disso tudo? Que o justo sabe o tempo, sabe o propósito, que a fase em si, o plano, sabe o tempo de cada fase, sabe o modo de sair de uma fase para outra sem prejudicar nada, de forma, aquela transição. Digo comigo, fases. A boa notícia é que existe um ajudador dentro de cada um de nós. Ele faz com que a gente se prepare para isso, para cada fase. Vai, meu filho, vai, o que eu quero amadurecer você. Aleluia, glória a Deus. A gente está percebendo, amado, um crescimento nessa igreja aqui. Ela está passando de fases, para melhor. Nem veloz demais para que não ultrapasse e não. Alguém já disse que uma pessoa madura, adulta, é aquela que cumpriu satisfatoriamente cada fase na vida dela. Que ela não atropelou. Quando era pequenininho, menininho, era menininho mesmo. Na infância, depois veio a meninice, cumpriu, brincou de carrinho, tem que brincar mesmo, é a fase. Porque senão, irmão, vai estar com 40 anos, que eu conheço gente com 40 anos, pai de 3, 4 filhos, chupando dedo em casa. Porque não chupou chupeta. Você entende isso? Querendo brincar de carrinho ainda. Porque na fase, não teve a fase de menino. Porque teve que trabalhar logo cedo. Então a maturidade vem quando você cumpre satisfatoriamente cada fase, não atropela nenhuma fase, não acelera o processo. Maturidade é isso. Esse princípio deve ser aplicado na sua vida espiritual. Né? Ah não, pastor não me bota para pregar ainda. Aí já quer pregar. Mal chegou a falar, já quer pregar. Quer o púlpito. Às vezes são motivações erradas. Eu não estou dizendo que o desejo de estar aqui seja errado. Porque às vezes esse desejo talvez tenha sido Deus que colocou, né? Amém? Mas deixa as fases acontecerem. Deixa a maturidade chegar. Aleluia! Deus é bom. Então, esta é a palavra de Deus para o seu coração, para o meu nessa noite. Amém? Então estamos em fases. E eu quero
Se Jesus não voltar, estou crendo que Ele vai voltar logo. Estou esperando, você está esperando Jesus Cristo? Então, os galardões serão proporcionais ao tempo da fase que você vai estar aqui. Aleluia. Deus é bom. Então, o que acontece? Vamos cumprir cabalmente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo diz, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa. Se for morrer, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que o Senhor me concedeu. Então, se for para morrer e cumprir, eu não tenho a minha vida como preciosa. Mas eu quero cumprir cabalmente todas as fases do ministério que o Senhor tem para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, não fuja, saia da caverna e cumpra a fase que Deus colocou para a sua vida. Tem gente que está por trás da caverna, ou está dentro da caverna, ou por trás das malhadas. Tem que sair e cumprir a fase, porque tem medo de enfrentar as fases da vida, as fases ministeriais. Você tem que enfrentar, irmãos, porque você e eu só seremos plenamente felizes e satisfeitos se tivermos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Isso é tão batido nas nossas igrejas, mas tem que ser. Não há felicidade se não tiver cumprindo a fase que Deus estabeleceu ou pré-estabeleceu para cada um de nós. Amém? Você foi abençoado? Aleluia! Então, amado, hoje é o primeiro domingo do mês de agosto, né? E temos a prática de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Eu queria convocar o grupo de música. Nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Antes, porém, eu quero saber se tem alguém entre nós, ou você que está no YouTube, ou assistindo pelo canal aí, alguém que ainda não nasceu de novo, não fez Jesus, não confessou Jesus como Senhor. Existe um princípio na palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor, não diz todo aquele que invocar o nome de uma religião, é invocar o nome do Senhor. Quem salva é o nome do Senhor. Então quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz o lugar, é aquele que invocar. Então, se você estiver aí assistindo na sua casa e invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você estiver aqui, nesse ambiente, no culto presencial, e você não tem Jesus como Senhor, você pode ter religião, mas não invocou o nome do Senhor, e não tem certeza de salvação, não tem certeza de vida eterna, você pode sair com essa convicção aqui e agora. Eis agora, sobre modo do tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, o dia é hoje. Não é amanhã, não protele, é hoje. É hoje, você não sabe se você está vivo daqui a 10 minutos, é um perigo que você corre, sair desse planeta e enfrentar uma eternidade separada da vida de Deus. Então a vida de Deus está disponível, no nome de Jesus. Eu digo a você, se você fizer isso de todo o coração, invocar o nome do Senhor, o Espírito Santo está mais desejoso do que você, de entrar no teu coração e recriar você por dentro, te selar com o selo da redenção. E você vai ser uma pessoa salva, nascida de novo, selada pelo Espírito Santo. Então, se tiver alguém nesse recinto aqui, você pode levantar uma de suas mãos. Todo mundo aqui é salvo? Todo mundo é salvo aqui? Aleluia! Então nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu queria que você abrisse lá, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que eu comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor
até que ele venha. Então ele não veio ainda. Então a gente vai participar e beber do cálice, comer do pão, até que ele venha. Amém? Para que esse momento aqui? Esse momento, amado, ele é para todo aquele que nasceu de novo, independentemente do rótulo que você carrega o nome da sua igreja. Se você nasceu de novo, nós temos o entendimento que a ceia do Senhor é para quem é nascido de novo, é para o Filho de Deus, que está em comunhão com Cristo. Ah, pastor, mas eu estou vivendo no pecado, eu estou vivendo de modo indigno. Se arrependa aí, examine, pois, o homem a si mesmo, e depois faça o quê? Coma, dando a entender que você se arrependeu, e o Senhor te perdoou instantaneamente, na hora. Feito caldo de cana, você é purificado e você depois participa. Porque as pessoas dizem assim com o dedinho, ela está dizendo com esse sinal, não é de respeito muitas vezes. Ela com esse sinal, ela está dizendo, eu quero continuar no pecado, ou na bagaceira. Porque se você quer participar da ceia de modo digno, é só se arrepender, examinar a si mesmo, pedir perdão ao Senhor, Ele te perdoa, Ele te purifica. Porque quem purifica não é o tempo, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo, é aquela sensação de injustiça, de estar indigno diante do Senhor. São sentimentos. Se você pediu perdão, Ele te perdoou. O sentimento pode ainda estar aquela situação de não querer se aproximar, mas você anda por fé e o Senhor te perdoou. E depois, quando você anda em linha com a palavra, suas emoções vão entrando em linha com o padrão da palavra de Deus, e aquele senso de justiça volta para você, porque Ele te purifica de toda injustiça. A injustiça é aquela sensação de vergonha, de você não querer se aproximar de Deus depois que você está andando em pecado. Mas Ele te purifica da injustiça também. Aleluia! Então, nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos aqui o cálice, e eu quero dizer para você que esse cálice aqui, ele tem aqui o suco de uva. Esse aqui não é o sangue de Cristo, não há uma transubstanciação, aqui representa o sangue de Cristo. Tanto é que não há uma transubstanciação, porque quando você bebe, qual o sabor que você sente? Suco de uva. Então não foi transformado no sangue de Cristo, e nem você é vampiro. Quando Jesus disse que você deve beber, é porque no dia que você nasceu de novo, você bebeu da vida de Deus. E a Bíblia diz que aquele foi dado a todos nós beber de um só Espírito, beber da vida de Deus, que esse vinho aqui simboliza o sangue, e o sangue é a vida de Deus. Está simbolizando que você, quando nasceu novo, você bebeu da vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Portanto, não há uma transformação de substância. São elementos emblemáticos, simbólicos. Nem tão um pouco o pão. O pão está aqui. E não há transformação na carne de Cristo, porque você ainda sente o sabor do pão. Aqui representa o corpo de Cristo. Amém, querido? Então, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Jesus está dizendo, não é literalmente, é quem não tiver comprometimento com a minha vida, com a vida de Deus, comigo, na comunhão, não é digno de mim. Aleluia! Então vamos fazer isso, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós vamos orar. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza. Eu vou orar aqui. Senhor, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que nós temos aqui, a mesa da comunhão, o teu pão que foi, o teu corpo representando o pão aqui que foi moído por cada um de nós, Senhor. Nós te damos graça, porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Temos aqui esse suco de uva que representa a tua vida, o teu sangue, e teu sangue há poder de nos perdoar ou nos purificar de todo e qualquer tipo de pecado. Há poder no teu sangue, Senhor Jesus. Há poder no teu sangue. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há pecado que o Senhor não possa remover. Aliás, o Senhor já removeu naquela cruz. Obrigado, Senhor, por ativarmos nossa memória e fazermos parte da mesa da comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode pegar aqui. Então os diáconos vão nos servir. Você fica aí esperando um pelo outro.
Glória a Deus.